Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Regulamento interno. O regulamento interno da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, para os membros, não tem por objetivo substituir a Bíblia Sagrada. Todavia, baseia-se na Bíblia e destina-se essencialmente a dar orientações básicas de conduta aos seus membros. Além disso, fornece parâmetros para a disciplina deles, a fim de estabelecer uma padronização, evitando-se desigualdades. Em todos os itens onde for aplicada uma disciplina, esta será constituída de um período de acompanhamento em cultos de doutrina, orações, 4 vezes por semana, vigílias, 1 vez por semana e campanhas de 7 dias seguidos, a cada mês, durante a disciplina. O membro fica temporariamente sem participar da Santa Ceia, mas poderá participar das atividades de evangelização. Nesse período, receberá apoio e orientações do grupo de apoio disciplinar. No caso de confissão voluntária de qualquer item que envolva disciplina, essa será reduzida pela metade do tempo, exceto nos casos em que for apenas 45 dias ou inferior. Versículos de observação: Gálatas capítulo 6, verso 1, 1 Tessalonicenses 5,14 e 1 Pedro 4,11. Tópico A. Batismo. O batismo na Igreja Pentecostal do Filho de Deus é feito somente para pessoas arrependidas, libertas, transformadas, regeneradas, convertidas, que não usem redes sociais tais como WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, entre outros, e com o estado civil de acordo com a Palavra de Deus. Também deverão estar participando dos cultos de batismo no Espírito Santo. Doutrina e vigília. O batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em rios de águas correntes, por imersão. O batismo bíblico é de pessoas adultas e conscientes que prometem ser fiéis até a morte. Versículos: Mateus capítulo 3, 6, João capítulo 8, 32, Romanos capítulo 6, de versículo 1, Mateus capítulo 28, 19, Atos dos Apóstolos 8, 12. Tópico A0. Em todos os itens onde for aplicada uma disciplina, esta será constituída de um período de acompanhamento em cultos de doutrina, orações 4 vezes por semana, vigílias 1 vez por semana e campanhas de 7 dias seguidos, a cada mês. Durante a disciplina, o membro fica temporariamente sem participar da Santa Ceia, mas poderá participar das atividades de evangelização. Neste período, receberá o apoio e orientações do grupo de apoio disciplinar. Versículos: Romanos 12, 1, Epístola de Pedro, capítulo 4, 7, Efésios capítulo 6, versos 10 e 11, Provérbios capítulo 8, 17, Romanos capítulo 12, versos 11 e 12. Tópico A1. Pessoas que se batizaram sem estarem libertas, como por exemplo, fumando, bebendo, jogando ou praticando atos pecaminosos, terão que se batizar novamente. Versos: Mateus capítulo 3, 8, João capítulo 8, versos 32 ao 36, Romanos capítulo 6, versos 3 ao 13, Epístola de Coríntios capítulo 6, versos 10 e 11, Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21, Gálatas capítulo 6, verso 14 e Gálatas capítulo 2, de verso 20. A2. Pessoas que se batizaram amigadas em outros ministérios e agora se casaram civilmente, sendo que os dois cônjuges eram solteiros ou viúvos. Solução: terão que se batizar outra vez, de acordo com a Bíblia. A IPFD não aceita este batismo porque não estavam libertos. Versículos: João 8:32, João 8, capítulo 8, versículo 32 ao 36, Romanos 6, do verso 3 ao 13, Epístola de Coríntios 6, dos versos 10 e 11,
Gálatas capítulo 5, versos 19 ao 21 e Gálatas capítulo 6, no seu verso 14. Tópico A3. Pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e depois foram rebatizadas apenas em nome de Jesus e querem se unir com a IPFD. Solução: será aceito o primeiro batismo, desde que tenham sido batizadas totalmente libertas e por imersão em águas correntes. Para serem membros, deverão preencher todos os requisitos da doutrina bíblica. Versículos: Mateus capítulo 28, no seu verso 19. Tópico A4. Comparecer a batismos em igrejas onde há idolatria. A Bíblia condena a idolatria, e esses batismos são feitos diante dos ídolos. Os que comparecerem a esses batismos serão disciplinados. Membros, disciplina de 4 meses. Obreiros, disciplina 7 meses. Versos: Epístola de Coríntios, capítulo 8, nos seus versos 1 ao 13. Epístola de Coríntios, capítulo 10, nos seus versos 14 ao 21. Salmos, capítulo 115, no seu verso 3 ao 8. E Isaías, capítulo 45, no seu versículo 20. Tópico A5. Pessoas divorciadas ou desquitadas poderão se batizar caso não viva conjugalmente com outra pessoa, ou tenham se reconciliado com o cônjuge, ou seja, o primeiro marido ou a primeira mulher, e estarem obedecendo em tudo essa doutrina. Versículos: Epístola de Coríntios, capítulo 7, 11 e 15. A6. Pessoas que foram batizadas em tanque ou mar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não será aceito esse batismo, tendo assim que batizar novamente, pois o verdadeiro batismo só em águas correntes. Se foram batizadas somente em nome de Jesus, terão que se batizar novamente. Versículos: Mateus capítulo 3, verso 6, Mateus capítulo 3, de versículo 13. Tópico A7. A IPFD não batizará pessoas amigadas ou amaziadas, mesmo que durmam em quartos separados e aleguem viver apenas como irmãos. Versículos: Marcos capítulo 10, 11, verso 12. João capítulo 4, nos versos 16 ao 18. Tópico A8. A IPFD somente batiza jovens acima dos 18 anos. E os irmãos somente após estarem quites com o serviço militar. Quando uma jovem menor de 18 anos for se casar e estiver muito longe da data do batismo coletivo, o presbítero ou diácono fará o batismo na semana do casamento. Se o noivo ainda não tiver sido batizado, também será batizado na semana do casamento. Caso no futuro as mulheres venham prestar serviço militar, somente poderão ser batizadas após estarem quites com esse serviço. Versículos: Atos capítulo 8, de versículo 12. A9. Irmãos batizados em outros ministérios, a questão da idade. Irmãos e irmãs batizados em outros ministérios somente poderão entrar em comunhão com a IPFD após os 18 anos. No caso dos irmãos, também deverão estar quites com o serviço militar. Irmãs casadas batizadas em outros ministérios poderão entrar em comunhão com a IPFD, mesmo sendo menores de 18 anos. Versículos: Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de versículo 12. Tópico A10. Irmãos batizados em outros ministérios, ou seja, em ministérios mundanos, porta larga. Irmãos e irmãs que foram batizados em ministérios porta larga, nas igrejas mundanas, por pastores que não estão na obediência a essa doutrina, terão que se batizar novamente, pois para ser efetuado um batismo, o líder tem que estar de acordo com a sã doutrina bíblica. Passagens: João capítulo 14, verso 23, 2 João capítulo 1, nos seus versos 8 a 11, Gálatas capítulo 1, nos seus versos 6 a 8, 1 Timóteo capítulo 6, nos versículos 3 ao 5. Tópico A11. A IPFD
não batizará pessoas que fazem o uso das redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, entre outras, pois são ferramentas malignas que não convêm aos servos de Deus. Os aplicativos recomendados e permitidos pela diretoria da IPFD são o IPFD Mensagem, o Google Duo e o Hangout. Passagens: Salmos capítulo 101, de verso 3, Mateus capítulo 6, nos seus versos 22 a 23, Efésios capítulo 5, no seu verso 11, Romanos capítulo 14, de versículo 23. Tópico A13. A IPFD não batizará pessoas que fazem o uso de armas de fogo, pois é pecado. Mesmo que seja feito o uso em questão de trabalho, não será aceito o batismo de tal pessoa. Passagens: João capítulo 18, nos seus versos 10 ao 11, Deuteronômio capítulo 32, versos 39, Efésios capítulo 4, de seu versículo 27. A13. Pessoas que manifestem a possessão demoníaca somente poderão se batizar quando estiverem completamente libertas. As que sofrem de ataques epiléticos, ou seja, enfermidades, poderão ser batizadas se comprovarem a doença com um atestado médico. Passagens: Mateus capítulo 17, versículos 14, 15 e 18, João capítulo 8, nos seus versículos 32 ao 36, Marcos capítulo 9, versículos 17 ao 29. Tópico A14. Todas as igrejas pentecostal do Filho de Deus, do Brasil e do mundo, deverão ter um livro para anotar os nomes das pessoas que aceitam a Jesus como Salvador. Deves escalar uma pessoa ou mais para anotar os nomes dos que aceitam a Jesus. Também se deve nomear um membro da IPFD para dar toda a assistência espiritual a essas pessoas até o batismo. Se a pessoa que aceitou a Jesus for uma irmã, membro idôneo da IPFD, dará assistência. Se for um irmão, deverá ser um irmão, membro idôneo, ou seja, uma pessoa íntegra, uma pessoa de bom testemunho, a dar a assistência, que na verdade é um projeto Adote uma Alma. Passagens: Epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Tópico A15. O obreiro que estiver fazendo o culto deverá chamar à frente os novos convertidos que irão se batizar, orando junto com a igreja em favor de todos os cujos nomes estejam escritos no livro do batismo, pedindo a Deus forças aos novos convertidos para que estejam libertos até o dia do batismo. E isso deve ser feito em todos os cultos. Passagens: 1 Timóteo capítulo 2, no seu versículo 1. Tópico A16. Quando houver uma pessoa doente que creu e aceitou a Jesus como Salvador e deseje ser batizada fora da data do batismo, um presbítero ou diácono poderá batizá-la. Passagem: Mateus capítulo 28, de versículo 19. Tópico A17. Todas as pessoas que irão se batizar deverão apresentar certidões de nascimento ou de casamento com averbação. O estado civil das pessoas antes do casamento deve ser solteira ou viúva. E se antes de se casarem eram divorciadas, não poderão ser batizadas, a menos que o cônjuge do primeiro casamento tenha falecido. Nesse caso, apresentar o atestado de óbito. Epístola de Coríntios, capítulo 7 e 11, Marcos, capítulo 10, nos seus versos 11 e 12. Amém? Tópico A18. É obrigatório um ensinamento semanal para os novos convertidos, com duração de 3 meses na escola bíblica para os novos convertidos. Além do ensinamento, deve-se verificar se o novo convertido possui alguma dúvida,
problema conjugal, de trabalho, etc. Deve-se dar orientações em tudo dentro da doutrina bíblica. Observação circular. Todos os jovens acima de 18 anos de idade que cantam louvores e tocam instrumentos musicais na igreja deverão ser batizados. Passagens: Mateus capítulo 28, verso 19, João capítulo 5, verso 39, João 8, 32, 2 Pedro capítulo 3, 18.